O poder transformador da fé e do caráter. Do Quórum dos 12 Apóstolos. Uma vida consistente e reta produz uma força interior que pode ser permanentemente resistente à influência corrosiva do pecado e da transgressão. Quando a fé é devidamente compreendida e utilizada, ela tem repercussões drasticamente abrangentes. Tal fé pode mudar a vida de uma pessoa, transformando seu cotidiano melancólico em uma sinfonia de alegria e felicidade. O exercício da fé é essencial ao plano de felicidade do Pai Celestial. Mas a verdadeira fé que leva à salvação centraliza-se no Senhor Jesus Cristo, fé em suas doutrinas e em seus ensinamentos, fé na orientação profética do ungido do Senhor, fé na capacidade de descobrir características e peculiaridades ocultas que podem transformar a vida. De fato, a fé no Salvador é um princípio de ação e poder. A fé é um tijolo fundamental do edifício da criação. Tenho certeza de que o Salvador Jesus Cristo utiliza a fé em sua capacidade de agir sob a direção do Pai Celestial. O Mestre a usou para criar as galáxias mais remotas e também para compor os quarks, os menores elementos da matéria conhecidos atualmente. Mas acredito que existam tijolinhos ainda menores na maravilha da criação. A fé no futuro é demonstrada pelo casal que é selado no templo. Eles sabem que, por meio da obediência aos ensinamentos de Jesus Cristo e ao plano de felicidade de nosso Pai Celestial, podem ter uma vida feliz juntos. Reconhecem que, quando surgirem desafios que são oportunidades de crescimento, encontrarão, com a inspiração do Espírito Santo, meios de vencê-los de um modo que lhes seja produtivo e que lhes edifique o caráter. A fé e o caráter estão intimamente relacionados. A fé no poder da obediência aos mandamentos de Deus forja uma força de caráter que estará disponível nos momentos de urgente necessidade. Esse caráter não se desenvolve em momentos de grande desafio ou tentação. É nessa ocasião que ele deve ser utilizado. Seu exercício da fé em princípios verdadeiros edifica o caráter. Um caráter fortalecido aumenta sua capacidade de exercer mais fé. Consequentemente, sua capacidade e confiança de vencer as provações da vida são ampliadas. Quanto mais seu caráter for fortalecido, mais capaz você será de beneficiar-se com o exercício do poder da fé. Você descobrirá como a fé e o caráter interagem entre si para fortalecerem-se mutuamente. O caráter é tecido pacientemente com fios de obediência, de doutrina e de princípios postos em prática. O presidente Hugh B. Brown disse: sempre que existem grandes valores espirituais que possam ser adquiridos pelo homem, somente a fé pode adquiri-los. O homem não pode viver sem fé porque na aventura da vida o problema central é a edificação do caráter, que não é um produto da lógica, mas, sim, da fé em ideais e na devoção sacrificada a esses ideais. Em Conference Report, outubro de 1969, p. 105. Exercemos fé agindo. Joseph Smith disse que fé é o princípio da ação e do poder. Lectures on Faith, 1985, p. 72. Para tornar-nos quem desejamos ser, temos que ser constantemente, a cada dia, a pessoa em quem desejamos nos tornar. O caráter justo é uma manifestação preciosa da pessoa em quem você está se tornando. O caráter justo é mais valioso do que qualquer objeto material que você possua, qualquer conhecimento adquirido pelo estudo ou qualquer meta alcançada, por mais que a humanidade o louve por essas coisas.
Na vida futura, seu caráter justo será julgado para avaliar como você utilizou o privilégio da mortalidade. Nem Satanás nem qualquer outro poder é capaz de destruir ou diminuir seu caráter em crescimento. Somente você pode fazê-lo por meio da desobediência. Um caráter firme é convertido em cinzas sem valor se for corroído pela falsidade ou transgressão. Um forte caráter moral resulta de uma série constante de escolhas corretas nas provações e nos testes da vida. Essas escolhas são feitas com confiança em nossas crenças e que são confirmadas, quando agimos de acordo com elas. Quais são alguns dos princípios de poder sobre os quais se baseia a fé? Confiança em Deus e em sua disposição de ajudar quando necessário, por mais desafiadora que seja a situação. Obediência a seus mandamentos e uma vida que demonstre que Ele pode confiar em você. Sensibilidade aos serenos sussurros do Santo Espírito. Implementação corajosa dessa inspiração. Paciência e compreensão quando Deus permite que você passe por dificuldades a fim de crescer e quando as respostas chegam aos poucos, ao longo de muito tempo. Fé são coisas que se esperam, mas não se veem e, portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebeis testemunho senão depois da prova de vossa fé. Éter 12:6. Portanto, toda vez que você prova sua fé, ou seja, age dignamente para pôr em prática a inspiração que teve, você recebe a comprovação do Espírito. Depois que caminhar até o limite de sua compreensão para dentro da penumbra da incerteza, exercendo fé, você será conduzido de modo a encontrar soluções que não obteria de outra forma. Mesmo que você exerça sua fé mais forte, Deus nem sempre vai recompensá-lo imediatamente de acordo com seus desejos. Em vez disso, Deus responderá com o que é melhor para você no plano eterno dele, no momento em que isso for mais vantajoso para você. Seja grato quando, às vezes, Deus deixa que você se debata por um longo tempo, antes que a resposta chegue. Isso faz com que sua fé aumente e que seu caráter seja fortalecido. O alicerce do caráter é a integridade. Um caráter digno fortalece sua capacidade de reconhecer a orientação do Espírito e de ser obediente a ela. Seu constante exercício da fé edifica um caráter forte. Um firme alicerce para seu caráter em crescimento é estabelecido quando você faz com que Jesus Cristo e seus ensinamentos sejam um ponto central de sua vida. Sua felicidade na terra, bem como sua salvação eterna, exigem muitas decisões corretas, e nenhuma delas é difícil de ser tomada. Em conjunto, essas decisões forjam um caráter resistente às influências corrosivas do pecado e da transgressão. Um caráter nobre é como uma porcelana preciosa feita de matéria-prima selecionada, produzida com fé, cuidadosamente moldada por constantes atos justos e refinada na fornalha da experiência edificante. É um objeto de grande beleza e de valor inestimável. Mas ele pode ser danificado num instante por meio da transgressão, sendo exigido um esforço doloroso e prolongado para reconstruí-lo. Se for protegido pelo autocontrole, o caráter justo perdura por toda a eternidade. As coisas materiais por si só não produzem a felicidade, a satisfação e a alegria da realização na terra. Tampouco nos conduzem à exaltação. É a nobreza de caráter, aquele tecido de força interior e convicção confeccionado com incontáveis decisões justas, que dá direção à vida.
Uma vida consistente e reta produz uma força interior que pode ser permanentemente resistente à influência corrosiva do pecado e da transgressão. Sua fé em Jesus Cristo e a obediência a seus mandamentos fortalecem seu caráter. Seu caráter é uma medida de quem você está se tornando. É a evidência de como você está usando seu tempo na Terra neste período de provação mortal. Um axioma que todos compreendemos é o de que você colhe o que planta. Isso também se aplica às questões espirituais. Você colhe o que planta em obediência, em fé em Jesus Cristo e na aplicação diligente das verdades que aprende. O que você colhe é um caráter bem formado, uma capacidade maior e o cumprimento bem-sucedido do seu propósito mortal de ser provado e de ter alegria. Você não pode ser passivo na vida, senão, com o tempo, o homem natural vai enfraquecer seu empenho em viver dignamente. Você se torna aquilo que faz e aquilo em que pensa. A falta de caráter faz com que a pessoa sob pressão satisfaça seu apetite ou busque obter vantagem pessoal. Não é possível fortalecer um caráter fraco com o manto do fingimento. Com o tempo, é praticamente garantido que a pessoa que toma decisões que dependem da situação cometa transgressões graves. Não há uma barra de ferro da verdade para manter essa pessoa no caminho certo. Ela se deparará continuamente com muitas tentações sutis para desviar-se dos mandamentos. Essas escolhas são justificadas argumentando-se que não são más, que são mais socialmente aceitáveis e que proporcionam um número maior de amigos. Uma pessoa esperta sem um alicerce de princípios pode às vezes, temporariamente, alcançar realizações impressionantes, mas essas realizações são como um castelo de areia. Quando chega o teste de caráter, desaba, geralmente levando outros consigo. Por mais cuidadosamente que o transgressor tente manter oculta a violação dos mandamentos, com o tempo, quase sempre ela se torna de conhecimento público. O próprio Satanás cuida para que isso aconteça. Ele e seus subalternos estão determinados a causar o maior dano possível a cada um dos filhos do Pai Celestial. Um grave ato de desobediência ou quebra de confiança levanta dúvidas sobre a existência ou não de outros atos questionáveis. A fé e a confiança das pessoas no caráter daquela pessoa ficam abaladas. Esta vida mortal é um campo de testes. O modo pelo qual você enfrenta os desafios determina sua força de caráter. Sua fé em Jesus Cristo e em seus ensinamentos fortalece seu caráter. Verifiquei pessoalmente que conceitos como fé, oração, amor e humildade não têm grande significado nem produzem milagres até que se tornem parte viva de nós por meio de nossa própria experiência, com a ajuda dos doces sussurros do Santo Espírito. Na juventude, descobri que podia aprender intelectualmente os ensinamentos do Evangelho e, pelo poder do raciocínio e da análise, reconhecer que tinham um valor significativo. Mas seu imenso poder de elevar-me para além dos limites de minha imaginação e capacidade não se tornou realidade até que a prática constante e paciente permitisse que o Santo Espírito destilasse e ampliasse seu significado em meu coração. Descobri que ao servir sinceramente as pessoas, Deus forjou meu caráter pessoal. Ele gerou em mim a crescente capacidade de reconhecer a orientação do Espírito. A característica marcante do plano do Evangelho é que ao fazermos as coisas que o Senhor nos aconselhou a fazer, recebemos toda a compreensão e toda a capacidade necessárias para termos paz e plena realização nesta vida. Da mesma forma,
recebemos a preparação necessária para a felicidade eterna na presença do Senhor. O testemunho é fortalecido por impressões espirituais que confirmam a validade de um ensinamento, de um ato justo. Frequentemente essa orientação se faz acompanhar de emoções vigorosas que trazem lágrimas aos olhos e dificultam a fala. Mas um testemunho não é emoção. É a própria essência do caráter que se forma pela somatória de incontáveis decisões corretas. Essas escolhas são feitas com a fé confiante em coisas em que acreditamos e que, ao menos no princípio, não são visíveis. Um testemunho forte traz-nos paz, consolo e certeza. Ele gera a convicção de que, se os ensinamentos do Salvador forem constantemente cumpridos, a vida será bela, o futuro será seguro e teremos capacidade de vencer os desafios com que nos depararmos pelo caminho. O testemunho cresce com a compreensão da verdade, destilado por meio da oração e da reflexão sobre a doutrina contida nas Escrituras. Ele é nutrido pela aplicação prática dessas verdades com uma fé alicerçada na segura confiança de que os resultados prometidos serão obtidos. Seu testemunho se fortalecerá pela obediência de boa vontade à lei do dízimo e pela doação das ofertas de jejum, e o Senhor vai abençoá-lo ricamente por isso. À medida que seu testemunho se fortalecer, Satanás vai se empenhar ainda mais em tentá-lo. Resista ao empenho dele. Você se tornará mais forte, e a influência dele sobre você se enfraquecerá. Foi permitido que Satanás tivesse uma influência crescente no mundo para prover-nos um ambiente no qual pudéssemos ser postos à prova. Embora esteja causando muitos estragos hoje, o destino final de Satanás foi determinado por Jesus Cristo por meio de sua expiação e da ressurreição. O diabo não vai triunfar. Mesmo agora, ele precisa agir dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor. Ele não nos pode roubar nenhuma bênção que foi conquistada. Não pode alterar o caráter que foi formado por decisões justas. Não tem poder para destruir os laços eternos forjados no templo sagrado entre marido, mulher e filhos. Não pode apagar a verdadeira fé. Não pode tirar de nós o nosso testemunho. Sim, essas coisas podem ser perdidas quando sucumbimos às suas tentações, mas ele não tem poder em si ou por si mesmo para destruí-las. Resumindo, Deus usa sua fé para moldar seu caráter. O caráter é a manifestação daquilo em que você está se tornando. Um caráter forte é fruto de escolhas corretas e consistentes. O alicerce do caráter é a integridade. Quanto mais o seu caráter for fortalecido, mais habilitado você estará para exercitar o poder da fé. A humildade é a qualidade que nos permite ser ensinados do alto por meio do Espírito ou ser ensinados por fontes cuja origem foi a inspiração do Senhor, como as Escrituras e as palavras dos profetas. A humildade é o precioso e fértil solo do caráter justo. Nela, as sementes do crescimento pessoal germinam. Se forem cultivadas por meio do exercício da fé, podadas pelo arrependimento e fortalecidas pela obediência e pelas boas obras, essas sementes produzem os muito apreciados frutos da orientação espiritual. Disso resultam a inspiração e o poder divinos, inspiração que nos dá a conhecer a vontade do Senhor, poder que nos dá a capacidade de cumprir essa vontade inspirada. Gostaria de compartilhar 4 princípios que me trouxeram os mais profundos sentimentos de paz e felicidade em minha vida.
O Senhor estabeleceu essas 4 pedras de esquina de seu plano eterno, e cada uma delas é essencial. Todas trabalham juntas em harmonia para consolidarem-se mutuamente. Se forem aplicadas com diligência e constância, elas produzem força de caráter, aumentando nossa capacidade de converter os desafios da vida em trampolins para a felicidade, agora e para sempre. Elas são: fé no Senhor Jesus Cristo e em seu programa para alcançar o pleno potencial. Arrependimento para corrigir as consequências dos erros de omissão ou dos erros cometidos. Obediência aos mandamentos do Senhor que nos proporciona força e orientação na vida. Serviço abnegado para enriquecer a vida de outras pessoas. Se você tomou a firme decisão de viver de modo justo, não desanime. A vida pode parecer difícil agora, mas agarre-se firmemente à barra de ferro da verdade. Você está progredindo mais do que imagina. Suas dificuldades estão definindo seu caráter, disciplina e confiança nas promessas de seu Pai Celestial e do Salvador, se estiver obedecendo constantemente a seus mandamentos. Que o Espírito Santo o inspire sempre a tomar decisões que lhe fortaleçam o caráter e que lhe proporcionem muita alegria e felicidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.